Fala pessoal, hoje eu quero dar uma dica para você que não sabe interpretar a Bíblia direito, que lê e não entende direito as coisas, para você que está querendo pregar, para você que já prega, para você que está começando a pregar. É uma dica bem legal, como você já deve ter visto no título. Eu vou te ensinar a usar o Chat GPT, a inteligência artificial, para que você consiga estudar e entender melhor a Bíblia. Tem muita gente ensinando muita coisa, existem milhares de igrejas diferentes, milhares de pastores diferentes, milhares e milhões de pregações diferentes, e cada um fala uma coisa, e tem gente que acredita em tudo que ouve. Então, um fala uma coisa ali, ele acredita, outro fala outra coisa ali, ele acredita, mas ele mesmo não consegue interpretar, ele mesmo não consegue ler e entender aquilo que ele está lendo. Então ele fica à mercê dos ensinamentos dos outros. E o que tem de picareta enganando as pessoas, principalmente para enriquecer, para ficar famoso, o que tem de bizarrice na internet quanto a isso, não é brincadeira. Então eu quero te ensinar a usar essa ferramenta. Não, ela não vai substituir a pregação, ela não vai substituir a Bíblia, não. Eu vou ensinar você a usar ela como uma ferramenta de ajuda, como uma ferramenta de estudo, e você vai ver que é muito legal. Vamos começar pelo básico. A primeira coisa que você precisa entender na interpretação da Bíblia é jamais pegar um versículo ou uma passagem isolada e tentar fazer disso um modo de vida e tentar fazer disso uma doutrina. Você pode pegar passagens isoladas, versículos isolados para algumas coisas, mas isso não vai te ajudar a entender o contexto todo. Então, a primeira coisa é essa: não pegar versículos isolados. Eu vou te dar um exemplo de versículo isolado que eu peguei e depois nós vamos entender esse versículo com a ajuda do Chat GPT, ok? Vamos lá. O versículo que eu peguei como exemplo fica em Oséias, no capítulo 3 e versículo 1, ok? Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas. O que você entendeu aqui? Se você tiver um pouquinho meio estranho, se você tiver principalmente de olho na mulher do amiguinho, você pode entender esse negócio direito. É claro que eu estou pegando o extremo, mas só para você ter uma ideia. Olha só, disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Aí você lê isso aqui, essa versão é uma das mais utilizadas aqui no Brasil. É a versão Almeida, revista e atualizada. Se você ler só isso aqui, e disso aqui pode sair uma bizarrice. Olha, eu vou falar para você, sai. Pior que sai. Vamos lá. O que eu fiz? Se eu não posso pegar um versículo isolado, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se fazer 3 perguntas. E essas 3 perguntas nós vamos fazer para o Chat GPT. Primeiro, quem está falando? Segundo, para quem está falando? Terceiro, qual é o contexto da passagem? Qual é o contexto dessa situação? Essas 3 perguntas a gente tem que se fazer e procurar entender, para que a gente consiga entender toda a situação e daí sim tirar uma mensagem bíblica que seja válida, que seja real, que seja de Deus, se você quer entender desse jeito. Vamos lá. Então eu fiz isso. Eu perguntei para o Chat GPT. Lembrando que essa versão do Chat GPT é gratuita, não paga. Você baixa o aplicativo, você vai lá na Play Store normal e baixa. Vai lá, Chat GPT. Eu vou tentar deixar a imagem para vocês verem qual é. Vou ver se eu consigo. Qual é o chat direitinho. Você baixa e faz tudo isso no celular mesmo, gratuitamente. Então vamos lá. Eu perguntei para ele, eu fiz essas mesmas perguntas. Olha, eu escrevi lá no Chat GPT. Tenho 3 perguntas sobre o capítulo 3, versículo 1 do livro de Oséias. Aí eu coloquei: 1. Quem estava falando? 2. Para quem estava falando? 3. Qual era o contexto da situação? E veja o que o Chat GPT me respondeu. Ele dá o versículo primeiro. Não preciso ler de novo aqui, né? O versículo, ok, o mesmo versículo que eu li no começo. E aí, ele começa a responder as minhas perguntas. Quem estava falando? Ele mesmo pergunta de novo: quem estava falando?
Ele responde: quem fala neste versículo é o próprio Deus. Isto é indicado pela expressão disse-me o Senhor, ou seja, é uma instrução direta de Deus ao profeta Oséias. 2. Para quem estava falando? A mensagem foi direcionada ao profeta Oséias. Deus está instruindo-o a tomar uma atitude específica que teria um significado simbólico para o povo de Israel. 3. Qual era o contexto da situação? Deus ordena que Oséias ame novamente uma mulher adúltera. Essa mulher simboliza Israel, que tem sido infiel a Deus ao adorar outros deuses. Ainda assim, Deus continua a amar o seu povo. A menção aos bolos de passas refere-se aos rituais idolátricos que envolviam alimentos oferecidos a deuses pagãos. Isso mostra como o povo se envolveu com práticas espiritualmente adulteradas. O ato de Oséias representa o amor fiel e persistente de Deus por Israel, mesmo diante da infidelidade. É uma mensagem de esperança, arrependimento e restauração. Veja, o ChatGPT me deu tudo que eu perguntei para ele. E é claro, aí você vai pegar e você vai ler o livro de Oséias, não vai ficar só nisso aqui. Leia o livro de Oséias, entenda mais ainda, vai lá no comecinho, quando Deus manda Oséias casar-se com uma mulher adúltera e com uma prostituta, tirar ela da prostituição e casar-se com ela, e aquela mulher abandona Oséias de novo, e aqui nesse versículo Deus está mandando. Se você quiser saber toda essa história, se você continuar conversando com o ChatGPT, você pergunta, mas que mulher é essa? Ele vai te explicar. Essa mulher lá no primeiro capítulo casou-se com Oséias, foi assim, 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 assado. Mas eu te aconselho a ler a Bíblia junto. Faz isso aqui, entende o contexto. E quando você for ler a Bíblia, ler a passagem, já vai ter muito clareado na sua mente. Então, por isso que é tão legal, facilita muito. Isso ajuda que a gente não fique acreditando em qualquer coisa, entenda o contexto, entenda as situações. E para você que quer passar uma mensagem para alguém, você vai saber passar de forma melhor, mais clara, para você que está pregando, para você que tem uma célula, um grupo, um GDC, é muito útil isso aqui. Eu vou te dar outro exemplo que é mais usual, um versículo que a gente conhece mais. Maldito o homem que confia no homem. Você certamente já ouviu essa expressão em algum lugar. Você já ouviu alguém pregar ou falar sobre isso. Mas e aí? Eu não posso confiar nas pessoas? Eu não posso confiar em ninguém? O que estava querendo dizer? Mais uma vez, vamos lá. Quem estava falando? Para quem estava falando? Qual era o contexto para que a gente entenda do que é que Deus está falando? E eu fiz a mesma coisa no ChatGPT e vamos ver o que ele respondeu. Lembrando que eu já fiz teologia, eu já aprendi essas coisas na teologia. Então, por isso que eu estou falando para você que é confiável. É claro que se você for falar de doutrina, você vai falar, é para eu guardar o sábado ou não? Ele vai falar, existem interpretações que dizem que tem que guardar o sábado, existem. Ele vai te dar as visões que, por exemplo, a igreja adventista guarda o sábado. A igreja evangélica mais tradicional, pentecostal, a batista, não guarda. Enfim, não é que o ChatGPT vai te dar uma doutrina, ele vai ser o seu novo pastor. Não é isso. Ele vai te ajudar a entender. Vamos lá. Maldito o homem que confia no homem. O versículo diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quem está falando? Deus está falando por meio ChatGPT. Isso aqui já é o ChatGPT, tá, gente? ChatGPT já respondendo. Quem está falando? Deus está falando por meio do profeta Jeremias. A expressão assim diz o Senhor indica uma mensagem direta do próprio Deus. Isso é meio óbvio. Para quem? Ao povo de Judá, que estava se afastando de Deus e colocando sua confiança em alianças políticas, ídolos e soluções humanas. Qual era o contexto? Judá enfrentava ameaças externas, como a Babilônia, mas, em vez de se voltar a Deus, buscava apoio em outras nações, como o Egito. O problema não é a confiança em si, mas quando ela substitui a confiança em Deus. Então, o ChatGPT já deu o contexto histórico, ou seja,
Aqui você já tem um panorama, você já tem uma ideia, já clareia a sua mente do que é que Deus está querendo dizer. Judá estava com medo da Babilônia, ao invés de procurar a Deus, o que ele faz? Ô Egito, vem aqui me ajudar. Ô, dá uma mãozinha aqui. Opa, o Egito falou, opa, pode contar com a gente. E eles confiam no Egito ao invés de confiar em Deus. Aí chega o profeta e fala, ó, não confia no Egito, confia em Deus. Deus está falando para fazer desse jeito. Aí o que, que eles fazem? Não, confia no Egito. Oh, o Egito vai ajudar e a gente vai derrotar a Babilônia. O que acontece? O Egito sai fora. Tchum, as outras nações que poderiam ajudar, ó, nem tô nem aí com a situação, isso não é problema meu. E Judá acaba se ferrando no final das contas. Tá entendendo? É assim que a gente pode usar o chat GPT para entender melhor as escrituras. É muito legal, é muito bom e clareia muito a mente para que a gente entenda melhor, para que a gente fale melhor, para que a gente pregue melhor. Tem inúmeras situações que a gente pode usar. Então, esse negócio do desenho aí, fazer a fotinha com desenho é legal, mas dá para fazer coisas mais úteis com ele, entendeu? Inclusive entender melhor as escrituras. E é claro que isso é o básico da interpretação, tá, gente? Mas você tendo isso em mente, que você não pode ficar pegando versículozinhos isolados e tentando tirar a mensagem de Deus daquilo, isso é complicado, tá vendo? Na situação de José, já pensou? Você pega lá, vamos ver o que Deus vai falar comigo, sabe aquela, sabe? Tem gente que faz isso, acho que você já fez isso, hein? Vê o que Deus vai falar comigo, vou fechar o olho, abre a Bíblia e bota o dedão lá. Oséias, vai, casa com a prostituta. Então, a gente precisa disso. Isso é só o básico, mas se você entender isso, você não pode ficar pegando versículos e passagens isoladas, e é isso que a galera tem feito aí, é isso que muitos pregadores e pastores têm feito, pegam versículos isolados e jogam na internet qualquer um tem voz. E parece que quanto mais absurdo é o que fala, mais voz isso tem na internet. Espero ter ajudado, espero ser útil para você, que você possa fazer bom uso dessa ferramenta, porque nem tudo é mal. Tudo que surge novo, a gente já começa a falar, nossa, meu Deus, isso aí vai atrapalhar a mente humana, isso vai atrapalhar em muita coisa, vai emburrecer muita gente, pode ser que sim, mas você pode usar isso a seu favor, você pode usar isso para o bem. A rede social é ruim, a rede social em si não é ruim, você pode usar a rede social para o bem, você pode usar o Instagram para o bem, você pode usar o TikTok para o bem, você pode usar o YouTube para o bem, enfim. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado em alguma coisa e até mais.